Mais uma vez estamos de volta aqui no nosso canal, para a honra e glória do nosso Deus, para mais uma mensagem. Espero que você esteja bem. Não esqueça de dar o seu joinha aí, o seu like. Nós vamos dar continuidade hoje à mensagem que ficou na metade, a parte 1. Hoje nós vamos dar continuidade à parte 2 das 7 festas judaicas proféticas. Antes, porém, de falar da palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado por cada um de nós, e nós queremos te pedir que o Senhor nos use através do teu Espírito Santo. Fale aos nossos corações, use também as pessoas que assistirão e ouvirão esse vídeo, que possam aprender um pouco mais e possam usar este conhecimento para a honra e glória do teu nome, para passar às outras pessoas. Por favor, fica conosco, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como você sabe, nós estamos vindo de uma mensagem que se intitula As 7 Festas Judaicas Proféticas. Nós falamos 4 no último vídeo e hoje nós falaremos das últimas 3. As 4 primeiras, nós vamos dar uma rápida recapitulada. A primeira, no dia 14 de Nisan, o primeiro mês, era a festa da Páscoa, que simbolizava a morte de Jesus. A segunda festa era a festa dos pães asmos, que era no dia 15 de Nisan também, o primeiro mês. E essa festa simbolizou o último dia da ceia de Jesus juntamente com seus discípulos. Jesus transformou essa festa na Santa Ceia e na cerimônia do lava-pés, como nós vimos na semana passada. A terceira festa, a festa das primícias, que apontava para a ressurreição de Jesus. Jesus é a primícia dos mortos. E a quarta festa era a festa do Pentecostes, 50 dias depois da festa das primícias. E essa festa do Pentecostes simbolizava ou apontava para a unção ou a inauguração do santuário celestial e a entronização de Jesus nesse santuário. Nós sabemos que antes de Arão usar o santuário terrestre, quando eles construíram o santuário ali no deserto, antes de inaugurar, Moisés ungiu todos os sacerdotes e ungiu também o santuário para poder iniciar os trabalhos ali no santuário. Isso foi exatamente a mesma coisa que Jesus fez no santuário do céu, na festa do Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição deles. Ele subiu ao céu, inaugurou o santuário celestial, ungiu o santuário celestial para poder começar o seu serviço ali no santuário. E a sua entronização, então, se deu 50 dias depois da sua ressurreição, e também a festa do Pentecostes apontava para a descida do Espírito Santo, né? A chuva que nós chamamos de chuva temporã, quando os discípulos ali em Atos 1 e Atos 2 foram revestidos do poder do Espírito Santo. Esse foi o cumprimento da festa do Pentecostes, né? Estas 4 primeiras festas, elas eram no início do ano. Então passava um certo período e lá mais para o final do ano se dava as 3 últimas festas que nós vamos falar agora nesse instante. A quinta festa, nós estamos estudando o capítulo 23 de Levítico, como você sabe, ali está descrito as 7 festas proféticas. E a quinta festa está em Levítico 23, o verso 23 até o verso 25. Vou ler. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, percebe, já estamos mais para o final, o mês 7º agora. No mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. E o verso 25 diz: nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Esta então, a quinta festa, era a festa das trombetas. E essa festa acontecia no primeiro dia do 7º mês.
Como era essa festa? Essa festa, quando chegava neste dia, era tocado logo de manhã, bem cedinho, no dia 1º do 7º mês, era tocada uma trombeta. Você já ouviu um som de trombeta? É muito forte. Eu já ouvi alguns em algumas festas de casamento, né, em algumas cerimônias de casamento. Os noivos preparam trombetas para serem tocadas, para a marcha nupcial serem tocadas por elas. É um som muito forte. E no 1º dia do 7º mês, pela manhã, e nos próximos 10 dias, eram tocadas as trombetas no meio do povo de Israel. E o que isso significava? No dia 10, essa festa das trombetas está muito ligada à próxima festa. A próxima festa acontecia no dia 10 do 7º mês. Era a festa da expiação, o dia da expiação. E essa festa das trombetas servia para anunciar que o dia da expiação estava chegando. O que acontecia no dia da expiação? O dia da expiação era um símbolo de juízo no povo de Deus. Durante todo o ano, o povo apresentava os seus sacrifícios, apresentava suas ofertas, pedia o perdão dos seus pecados, mas no dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, ali era aceito ou não o pedido de perdão do povo por Deus. Então era como se fosse um juízo para o povo de Israel. E a festa das trombetas anunciava que o dia do juízo estava chegando. Então eles passavam 10 dias tocando as trombetas todos os dias. De manhãzinha, antes do povo acordar, eles já tocavam as trombetas, anunciando: olha, o dia 10 está chegando. Ninguém podia chegar no dia 10 sem ter pedido perdão do seu pecado. Porque se chegasse no dia 10 e não tivesse pedido o perdão do seu pecado, ele seria fulminado do meio do povo de Israel. E ninguém queria isso. Então, para que ninguém esquecesse, não podia dizer: olha, esqueci de trazer a minha oferta. Chegou o dia 10 e eu esqueci de trazer a minha oferta. Isso não existia, porque do dia 1 ao dia 10, todos os dias pela manhã, era tocada a trombeta lá no povo de Israel. E eles então se lembravam de que o dia 10 estava chegando. O dia 10 estava chegando. Se eu ainda não pedir perdão do meu pecado, eu preciso apresentar a minha oferta. Eu preciso pedir o perdão do meu pecado. Era um tempo de preparação para o dia de juízo, dia 10. Qual era o evento real para o qual este símbolo apontava? Esse símbolo apontava para o tempo que ocorreu antes de 1844. Nós vamos estudar na próxima festa esse tempo, 1844. Que a próxima festa, mas era uma preparação para esse dia de 1844. Antes, 10 anos antes, a mensagem começou a ser pregada, a mensagem do Evangelho começou a ser pregada. O tempo a idade escura, o tempo em que o conhecimento ou que a palavra de Deus não era pregada, tinha terminado em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, o general de Napoleão Bonaparte. E então, depois dessa época, a Bíblia foi liberta e todos podiam ter Bíblia, podiam estudar a Bíblia. E em 1804 foi criada a primeira sociedade bíblica lá na Inglaterra. E depois, em 1814 ou 16, foi criada uma sociedade bíblica nos Estados Unidos. Então a Bíblia começou a ser divulgada, a ser espalhada por toda a face da terra. Por quê? Porque estava chegando a hora da mensagem ser pregada. E nos anos que antecederam 1844, o som da trombeta foi ouvida, a trombeta foi tocada, o povo, aqueles homens, Guilherme Miller,
e outros nos mais diversos países da Europa tocaram a trombeta anunciando o Evangelho, que em 1844 algo grandioso iria acontecer. Através das profecias eles estudaram e chegaram a essa conclusão. Então, nos anos que antecederam 1844, eles tocaram as trombetas, anunciaram o Evangelho e cumpriu-se então esta profecia da festa das trombetas. As festas das trombetas eram um anúncio de que chegava o juízo. Os anos que antecederam 1844, eles ergueram a sua voz, anunciando que o juízo chegaria em 1844. Então, o cumprimento dessa profecia das trombetas, que nós lemos em Levítico 23, do verso 23 ao 25, se cumpriu na preparação para o juízo, o início do juízo investigativo, que aconteceu em 22 de outubro de 1844. Essas trombetas, a festa das trombetas, foi um movimento millerita, Guilherme Miller anunciando que Jesus estava voltando. E mais outros anunciaram. Então, este foi o cumprimento. A sexta festa, então, como nós já falamos, é a festa o dia da expiação, ou o Yom Kippur, na língua judaica. Nós vamos ler os versos 26 e 27 de Levítico 23. E vamos ler também o verso 32. Diz assim o verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis ofertas queimadas ao Senhor. Neste mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação para vós perante o Senhor vosso Deus. E o verso 32, sábado de descanso solene vos será. Então afligirei as vossas almas, aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Como eu já disse, como você já sabe, este sábado era um sábado cerimonial. Todos os dias de festa, inclusive esse aqui, que era o dia 10 do sétimo mês, era um dia de festa. Era um dia que era o dia de descanso, o dia de celebração, um Shabat para o povo de Israel. Shabat, que é a mesma expressão para o dia de sábado semanal. Então era um dia de descanso. Dia 10 era o dia da expiação. E o que era esse dia da expiação? No tipo que era os serviços, os rituais no santuário, acontecia da seguinte maneira. Durante todo o ano, o povo de Israel trazia os seus sacrifícios, as suas ofertas. Se alguém pecasse, trazia o seu cordeirinho para oferecer em sacrifício. Então era oferecido e aquele sangue, símbolo do pecado, era aspergido lá dentro do santuário celestial. Do santuário terrestre, melhor dizendo. E aquele pecado era perdoado ao pecador. O pecador saía dali sem o pecado, porém aquele pecado ainda ficava dentro do santuário. E durante todo aquele ano, aquele ritual, cada um que ia lá apresentar a sua oferta, era deixado o seu sangue, o seu pecado ficava ali no lugar santo do santuário celestial. Quando se passava aquele ano, no dia 10 do sétimo mês, que é exatamente o dia da expiação, era feita uma cerimônia diferenciada. Como era feito? Rapidamente, nós temos um outro vídeo, se você procurar aí, nós temos um outro vídeo que explica mais detalhado sobre esse assunto. Se você quiser se aprofundar mais, procure esse nosso vídeo. Vou falar aqui bem por cima. Eram reservados então 2 animais. E era lançado sorte, era escolhido. Um ia representar Jesus e o outro ia representar Satanás, ou Azazel. O que ia representar Jesus, o sumo sacerdote então oferecia-o como sacrifício. E então ele levava o sangue daquele que representava Jesus. E ali simbolicamente
tirava todos os pecados do ano inteiro que havia sido colocado ali dentro do santuário terrestre. Tirava simbolicamente, através do sangue daquele cordeiro que representava Jesus. Tirava todos aqueles pecados e entrava no lugar santíssimo do santuário terrestre e apresentava todos aqueles pecados a Deus. O lugar santíssimo, como você sabe, tinha apenas um móvel, a arca, e ali, em cima da arca, tinha a luzinha que chamava Shekinah, era a presença de Deus. Então o sumo sacerdote apresentava todos os pecados a Deus, pedindo perdão, rogando que Deus perdoasse todos aqueles pecados do povo de Israel durante todo aquele ano. Deus então perdoava aqueles pecados e ele saía do santuário e confessava os pecados sobre a cabeça do bode Azazel, que representava Satanás. E aquele bode então era levado para morrer no deserto. Este era o dia da expiação. Assim era a festa do dia da expiação. E o que isso representava? Através da leitura de Daniel 8,14, nós vamos ler aqui. Daniel, capítulo 8, verso 14. Diz assim: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós chegamos, através deste verso, os nossos antepassados chegaram à conclusão de que essas 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, que profeticamente são 2.300 anos, você sabe, um dia profético simboliza um ano. Então, 2.300 anos, iniciou-se em 457 antes de Cristo e estenderia-se até 1844. Então, o dia da expiação no santuário terrestre simbolizava o início do juízo investigativo que se daria a partir de 1844. Então essa festa da expiação apontava para o início do juízo investigativo. Então, em 1844, Guilherme Miller pegou que Jesus viria a essa terra. Porém, ele estava certo e estava errado. Estava certo na contagem dos anos, na data, ele estava certo, foi 1844, mais precisamente 22 de outubro de 1844. Porém, ele estava errado no evento. O evento não era a volta de Jesus, como ele previa e como ele pregava, mas sim o início do juízo investigativo, porque o verso dizia, o santuário será purificado. E no santuário terrestre, o dia da expiação era conhecido também como o dia da purificação do santuário. Então, em 1844, começou o juízo, ou começou então a purificação do santuário. Era para qual essa festa apontava. E que santuário é este? Em 1844, o santuário terrestre não existia mais. O único santuário que existia, conforme Hebreus, era o santuário celestial. Então, iniciou-se a purificação do santuário celestial. E você pode perguntar assim, ora, então no céu, no santuário celestial há pecado? No céu, então, há pecado? Não, no céu não há pecado, mas no céu há os registros dos meus e dos teus pecados. Lá no céu, o nosso anjo relator, relata todos os meus e os teus atos, todas as minhas e as tuas palavras, e levam para ser registrado no céu. Nós não sabemos qual a tecnologia no céu, mas lá está registrado todos os nossos pecados. E a partir de 1844 começou então a purificação, a limpeza desse santuário celestial, desses pecados, dessas anotações de pecado no santuário celestial. E como é isso? A Bíblia diz que começou pelos mortos. Cada morto, desde Abel, começou a ser julgado lá no santuário celestial. Apresentava-se os nomes. Muitos podem pensar, mas a pessoa se apresentava lá no céu. Não, apenas o nome. A presença ou não da pessoa lá no juízo não fará diferença, porque todas as anotações verdadeiras estão lá diante do juiz, do grande juiz. Então o nome dele é apresentado. É lido todos os seus feitos, bons e maus. Se os maus tiverem sido perdoados, tiverem sido
pedido perdão, arrependido verdadeiramente, ele então estará apto para entrar no santuário celestial. Então aquele nome foi passado, aquele pecado foi limpo. O santuário celestial foi limpo daquele pecado. Então de 1844 para cá, começou a fazer a limpeza do santuário celestial, desses registros. E a Bíblia diz que começa dos mortos. E todos os mortos vieram sendo julgados, apresentando o nome. Aceita esse nome, rejeita esse nome, dependendo do resultado, dependendo se a pessoa se arrependeu ou não. E quando é que começa o julgamento dos vivos? Quando começa o julgamento dos vivos? Será que já começou? Não, meu irmão. O julgamento dos vivos só iniciará a partir do decreto dominical. O que é decreto dominical? Nós já temos também uma outra mensagem a respeito do decreto dominical. Se você tiver dúvida a respeito disso, você pode procurar aí no nosso canal a mensagem a respeito do decreto dominical e você vai entender melhor. Mas o decreto dominical será uma lei promulgada pelos Estados Unidos. Primeiro ela será promulgada por um poder político, um poder civil. E nós entendemos, a Bíblia nos diz, Apocalipse 13, que este poder civil será os Estados Unidos da América do Norte. Ele promulgará esse decreto. E quando esse decreto tiver tomado o mundo e todos aceitarem, ele passará o poder então para o poder religioso, o poder papal. E ele então, essa guarda do domingo, o dia de domingo será um dia de guarda universal. E esse dia de guarda será imposto. E quem não obedecer esse dia, será proibido de comprar e vender, é o que a Bíblia nos diz. Então, as pessoas, nesse momento, a partir do decreto dominical, eles terão que escolher entre aceitar o decreto dominical, que, consequentemente, segundo Apocalipse 13, é o sinal da besta, ou aceitar o sinal de Deus, os mandamentos de Deus, e mais especificamente o sábado, que é o sinal de Deus, segundo Ezequiel 20:20. Eu gostaria de ler Ezequiel 20:20. Ezequiel capítulo 20, o verso 12 e depois o verso 20. Diz assim: também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, é o verso 12. E o verso 20 nos diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o selo, o sinal de Deus é o dia de sábado. Naquela época antiga, o selo carregava 3 informações. Carregava o nome de quem era o selo, ou do rei, dono do selo. Carregava o título do dono daquele selo e carregava também a extensão do seu domínio. E o único mandamento que contempla essas três coisas é o dia do sábado. Porque lá diz que é o nosso Deus. Lá diz também que Ele é Criador. E lá diz também que Ele domina sobre o céu, a terra e o mar. Então o sábado é o selo do Deus vivo. E este selo, no final, a partir do momento que for imposto o decreto dominical, você terá a opção de escolher. Você pode escolher o selo de Deus, o dia de sábado, a guarda do sábado, ou o selo da besta, a guarda do domingo, o decreto dominical. E a partir do momento que você fizer a sua escolha, você então estará sendo selado pelo selo de Deus ou pelo selo do inimigo. Por que que nós não podemos... Por que que o selamento dos vivos ainda não ocorre hoje? Porque se Deus me selar hoje, Ele estará me predestinando. Se Ele me selar para a perdição, não importa o que eu faça, se eu fizer todas as coisas boas, eu já fui selado para a perdição. Se Ele me selar para a vida eterna, não importa o pecado que eu cometa, eu já estou selado para a vida eterna. Então, por isso que nós não podemos ser selados hoje, porque eu e você temos o livre-arbítrio, e eu e você que temos que escolher a quem nós queremos seguir. Escolhei hoje a quem sirva, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é o que Josué diz. Você tem a oportunidade de escolher a quem servir. Hoje é o dia.
Agora é a hora de escolher a quem você deve servir. Fortaleça-se nessa tua escolha, para que quando isto acontecer, você possa ser selado pelo selo de Deus. Você possa ser uma pessoa que esteja viva, se você estiver viva, por ocasião da volta de Jesus, que você esteja selado pelo selo de Deus. Então, esta é a festa do dia da expiação, que simboliza o início do juízo no santuário celestial, que começou em 22 de outubro de 1844. Então a sexta festa, a festa da expiação, apontava e o seu cumprimento se deu e está acontecendo, se deu a partir de 1844, 22 de outubro. E nós estamos vivendo nesta festa, profeticamente falando. A festa apontava para a nossa época. Nós estamos vivendo neste período em que Deus está fazendo juízo, julgando o seu povo. Nós estamos vivendo no dia profético da expiação, no dia do juízo, no dia da purificação do santuário, que começou em 22 de outubro de 1844. Esta é a sexta festa para o que ela apontava, a sexta festa profética. Muito bem, nós temos agora a última festa. A última festa está nos versos 33 a 36 e ela é chamada de festa da colheita ou festa das cabanas. Nós vamos ler verso 33 a 36 e depois do 40 ao 43. Diz assim, eu estou em Ezequiel, voltando aqui para Levítico 23, o 33... diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo, ou seja, esta sétima festa, a sexta era no dia 10 do mês sétimo e a sétima festa começava no dia 15 desse mesmo mês, o mês sétimo. Fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo será a festa do tabernáculo, ou a festa das cabanas, ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. E ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Agora o verso 40 ao 43. No primeiro dia, ou seja, no dia 15, tomareis para vós outros frutos das árvores frondosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiro de ribeiras. E por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como a festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Esta era a festa das colheitas, ou a festa das cabanas. Era uma festa que acontecia do dia 15 do mês sétimo, ou o mês de Tisri, até o dia 22 desse mês sétimo. Era uma festa alegre, era uma festa feliz, porque já tinha passado o juízo. Todos já haviam sido julgados, todos já estavam livres do julgamento, estavam felizes porque haviam passado do julgamento. Estavam felizes também porque já havia tido a colheita, estavam fartos, estavam com os seus celeiros cheios de mantimento. Então era uma festa feliz, era uma festa alegre, era uma festa em que o povo de Deus se regozijava. E como era que acontecia? Eles saíam para as montanhas, para o mato, e lá eles cortavam galhos de árvores, ramos de árvores, e chegavam e eles faziam cabanas com esses ramos de árvores. E eles viviam ali naquelas cabanas, mesmo se eles estivessem nas suas casas, eles viviam ali naquelas cabanas por 7 dias.
relembrando o tempo em que eles passaram no deserto, em que Deus cuidou de cada um deles quando eles estavam no deserto. Então eles ficavam 7 dias ali, a família inteira, os pais, os avós, os filhos, e durante esses 7 dias ali naquelas cabanas, os pais e os avós contavam, relembravam e contavam para os seus filhos os feitos grandiosos e maravilhosos que Deus havia feito pelo seu povo. Como Deus havia aberto o Mar Vermelho, como eles tinham passado a seco pelo Rio Jordão, como Deus havia levado eles por 40 anos e Deus havia providenciado alimento para eles durante 40 anos no deserto, como Deus fez sair a água da rocha. Então eles ficavam 7 dias inteiros, dia e noite, ali naquela tenda, na cabana, contando, passando para os seus filhos as maravilhas que Deus havia realizado no meio do povo de Israel. E assim, aquela mensagem, a palavra do Senhor ia sendo passada de pai para filho. E os filhos acreditavam verdadeiramente na palavra do que os seus pais haviam falado, nas maravilhas que Deus havia feito no meio do povo de Israel. Essa festa, meu irmão, minha irmã, é a única festa que falta acontecer ainda, que falta se cumprir. Todas as outras 6 festas já se cumpriram e a sexta está em cumprimento, está se cumprindo nesse momento. Mas a 7ª festa ainda falta cumprir. E esta 7ª festa simboliza a volta de Jesus para nos levar. É uma festa alegre, é uma festa feliz, simboliza a volta de Jesus, que Ele virá para nos buscar e nos levar para o céu. Assim como essa festa durava 7 dias, uma semana, a nossa ida, a nossa viagem para o céu, no espaço sideral, demorará 7 dias. Nós veremos e ouviremos da boca de Jesus as maravilhas que Ele fez pelo seu povo. Essa festa, irmão, não tardará em se cumprir. A festa das cabanas, a festa da colheita, onde Deus virá colher o seu povo. A Bíblia diz que a seara está madura. Nós precisamos trabalhar nessa seara para que ela amadureça ainda mais, porque o nosso Jesus precisa voltar logo para me levar e para te levar ao lar. Esta festa da colheita é quando Jesus vier para colher os seus. E eu quero fazer um apelo neste momento. O que você está fazendo? Como você está se preparando para essa festa? Todas as festas judaicas eram proféticas e elas se cumpriram ao pé da letra. Não há dúvida, não há por que duvidar que essa 7ª festa também não se cumprirá. E o que você está fazendo? Como você está se preparando para o cumprimento dessa 7ª festa, quando Jesus vier para buscar o seu povo? Eu espero que você e que eu também, que nós, como povo de Deus, estejamos nos preparando enquanto há tempo, para que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, possa nos encontrar felizes, alegres, passados pelo juízo e achados em pé, esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe para isso. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelas tuas mensagens. Obrigado porque o Senhor deixou escrito na tua palavra todo o cumprimento, todo o ensinamento do plano da salvação, até a volta de Jesus, para que nós possamos nos preparar para esse evento tão grandioso. Nós queremos te pedir a tua ajuda, o teu auxílio através do Espírito Santo, para que possamos hoje nos preparar para que, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós estejamos preparados para recebê-lo. Abençoe cada um dos ouvintes, das pessoas que vão assistir. Toca no coração de cada um deles, para que se preocupem em se preparar para o teu retorno, pois te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por ficar até o fim. Espero que você tenha gostado da mensagem. Outro tema será na próxima sexta. Talvez nós falaremos sobre o dom de línguas. Espero também que
você tenha aprendido algo sobre esse tema tão valoroso. E se você aprendeu algo e achou importante, repasse essa mensagem. Você pode repassar o link, pedir para que as pessoas se inscrevam no canal, para que outras mensagens que virão possam ser de benefício tanto para você quanto para outros. Ok? Que Deus te abençoe e te aguardamos no próximo vídeo.